Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. The new LinkedIn Hiring Pro can't clone you, but it can streamline your hiring workflow. From posting jobs to shortlisting candidates to interviewing, LinkedIn Hiring Pro is the hiring partner you need, so you can focus on connecting with the right talent. In fact, small businesses report saving over 6 hours per week. So hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're gonna crack this case and prove we're the greatest partners of all time! New friends. You are... Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. And new habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. You're clearly working at it. Zootopia 2, now available on Disney+, rated PG. Gente, geralmente a expectativa que a maioria do pessoal tem sobre a aplicação da lei é de uma precisão cirúrgica, né? É tipo, como observar uma equação matemática. A famosa ilusão do direito perfeito. Exato. Alguém comete um delito, a regra aponta a consequência exata e o juiz simplesmente aplica a pena. Uma lógica super binária de causa e efeito. E olha, seria muito reconfortante se o direito de fato coubesse nessas caixinhas perfeitamente etiquetadas. Mas a realidade é que a sociedade corre a 100 por hora. Nossa, com certeza. Impulsionada por novas tecnologias, novos comportamentos. Enquanto isso, a legislação tenta alcançar essa velocidade andando de bicicleta. O mundo jurídico está constantemente tentando enquadrar problemas inéditos em regras bem antigas. O que nos traz diretamente ao foco da nossa análise profunda de hoje, aqui no Direito Sem Juridiquês. Nós vamos traduzir o informativo 884 do Superior Tribunal de Justiça, lá de 14 de abril de 2026. Isso aí, todos os julgados do informativo estão no nosso cardápio hoje. Todos eles, porque todos têm chance altíssima de cair em prova e a gente vai entender exatamente como os tribunais superiores estão remendando essa distância entre a vida real e os códigos. E sempre com aquela nossa regra clara, né? A tese do julgamento vem primeiro e a explicação mastigada vem logo em seguida. Perfeito. E, um recado super importante para quem está ouvindo a gente. Quem quiser dominar essas regras de verdade e gabaritar as provas, dá uma olhada na nossa plataforma do Apoia-se. Com certeza, material completíssimo por lá. Sim, lá tem um resumo escrito com palavras-chave e questões inéditas sobre esse informativo para treinar. O link do Apoia-se está na descrição do áudio, junto com o nosso Instagram. Sigam a gente lá no @informativo-sem-juridiquês para saber mais e melhor. Fica a dica de ouro para a galera dos concursos. Então, sem mais delongas, vamos puxar o gancho para o nosso primeiro bloco temático. A tecnologia tem gerado muitas dores de cabeça processuais. Me tira uma dúvida, a inteligência artificial, por exemplo, já chegou ao banco dos réus? Olha, não só chegou, como já está redigindo inquéritos. Isso gerou um choque imediato de validade jurídica no STJ. Sério? Conta mais. O tribunal precisou enfrentar um caso lá em São Paulo, onde investigadores de polícia usaram inteligência artificial generativa, ferramentas tipo Gemini ou Perplexity, para produzir relatórios de investigação. E qual foi a tese que o STJ afirmou sobre isso? Tá, mas presta atenção. É que a tese,
preste atenção, é que o relatório policial elaborado por essas IAs não possui confiabilidade epistêmica mínima para ser utilizado como prova no processo penal. Tá, mas espera aí. A gente escuta o tempo todo que a IA veio justamente para automatizar tarefas chatas, organizar dados soltos. As delegacias no Brasil inteiro sofrem com falta de pessoal. Montanhas de inquéritos parados, é verdade. Pois é. Proibir o uso da ferramenta de cara não seria um apego excessivo ao modelo de trabalho analógico, tipo super ineficiente? É uma ótima provocação, mas o problema central reside na natureza técnica de como essas ferramentas funcionam. E as generativas não são bancos de dados rigorosos de fatos históricos. Elas não são um oráculo da verdade. Elas são mais um gerador de texto, né? Exatamente. Elas são motores de probabilidade estatística. Elas só prevêem qual palavra deve vir a seguir para formar um texto gramaticalmente plausível. Elas não compreendem a verdade material dos fatos. Ah, e aí entra aquele conceito famoso. O das alucinações, exato. A máquina pode simplesmente inventar uma conexão entre dois suspeitos, criar um endereço do nada ou citar um precedente do STF que nunca existiu e faz isso com uma confiança assustadora. Nossa! Ou seja, delegar para uma IA a redação de um relatório investigativo que amanhã vai servir de base para o Ministério Público pedir a prisão de alguém é terceirizar a verdade para um algoritmo. Um algoritmo que não tem racionalidade humana, não tem compromisso ético e, pior, não pode ser responsabilizado criminalmente se errar. O STJ traçou uma linha vermelha bem grossa aí, né? Sem dúvida. A tecnologia pode até servir para organizar o trabalho interno da delegacia, mas a atividade probatória criminal exige limitação lógica, o documento probatório final exige autoria e validação exclusivamente humanas. Faz todo sentido. E esse mesmo conflito entre o ambiente virtual e a responsabilidade no mundo real está gerando um gargalo em outra frente, que são as fraudes processuais. Ah, o famoso golpe do falso advogado. Esse mesmo. Tem uma enxurrada de vítimas processando o Estado porque alegam que os dados delas vazaram diretamente do PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Como ficou a tese número 2? A tese define um conflito de competência bem clássico. Ficou estabelecido que, na ação por uso indevido de imagem de advogado e vazamento de dados do PJE por terceiros, se a Justiça Federal afastar o interesse da União, a competência é da Justiça Estadual. Isso com base na súmula 150, 224 e 254 do STJ. Tá, vamos destrinchar a mecânica disso para o pessoal que estuda não se perder. Uma vítima sofre o golpe pelo WhatsApp de alguém se passando pelo advogado dela, certo? Isso. O golpista tinha acesso aos andamentos do PJE e usou isso para enganar a pessoa. E aí a vítima decide processar a União, argumentando que o sistema federal falhou. O processo entra na Justiça Federal, mas o juiz federal olha e diz: opa, a União não tem responsabilidade civil por estelionato de terceiro fora do sistema. Exatamente o que acontece. Ele afasta o interesse da União e manda o processo para a Justiça Estadual. Mas a estadual não poderia discordar e devolver o processo para a federal? Ficar naquele ping-pong? Não pode. E aí entra a analogia simples que a gente gosta. Pensa na Justiça Federal como o dono de uma casa restrita, que é a casa do artigo 109 da Constituição. Gostei, o dono da casa. Pois é. Se o dono dessa casa afirma, com todas as letras, que a União não é parte interessada naquele conflito, o vizinho, que é a Justiça Estadual, não tem o poder de questionar quem entra na Casa Federal. Ah, a bola passa automaticamente para o vizinho, ele tem que aceitar. Isso. A Justiça Estadual tem que aceitar a decisão federal de forma vinculante e passar direto para o julgamento do mérito da fraude. Isso corta o ping-pong burocrático. O que agiliza a vida da vítima, né? E falando em agilidade, a tese 3 toca na execução civil. Execução costuma ser o pesadelo de quem tem crédito a receber, mas agora o STJ testou que é possível a utilização do sistema SERP-JUDE para penhora de bens. Uma revolução digital, basicamente. Até pouco tempo, a execução civil era de uma ineficiência brutal. O credor precisava que o juiz expedisse dezenas de ofícios em papel,
mandando cartas para cartórios do país inteiro. Tudo isso na esperança de achar um terreno escondido no nome do devedor caloteiro. Exato. E o SERP-JUDE, que é o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, centraliza tudo. Validar a penhora por esse sistema significa que os credores agora fazem buscas e averbações de penhora de forma unificada, rápida e eletrônica. Digitalização, dificultando a vida do devedor profissional. Maravilhoso. E para fechar esse primeiro bloco, temos a tese 4, uma pílula rápida de conhecimento da primeira turma. Sim, é sobre a súmula 297. Aquela clássica que diz que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras. Só que o diferencial do informativo é que o STJ determinou que a súmula se aplica mesmo num processo que corre em segredo de justiça, porque tinha dúvidas sobre isso. Porque os bancos tentavam alegar que o segredo de justiça decretado para proteger sigilo bancário mudava a natureza do processo. Mas o STJ disse não, o sigilo só restringe a publicidade externa. A relação desigual entre o banco e o cliente continua idêntica, de portas abertas ou fechadas. Perfeito, vulnerabilidade é vulnerabilidade. E essa lógica de processo nos leva para a tese 5, mergulhando nas regras puras de processo civil. Isso aqui despenca em concurso. Despenca mesmo. Tema 1338 dos recursos repetitivos. É sobre citação por edital e ofícios. A tese diz que não é obrigatória a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias para validar a citação por edital. Traduz isso pra gente. Olha, o artigo 256 do CPC diz que a citação por edital é exceção. O juiz só pode fazer isso depois de um esgotamento razoável das buscas pelo réu. A grande briga era o tamanho desse esgotamento, né? Exatamente. Tinha quem defendesse que o juiz precisava mandar ofício para a companhia de luz, de água, telefonia, Receita Federal, Detran, antes de dar o cara como desaparecido. É tipo tentar achar um amigo sumido. Você olha o Instagram e o WhatsApp dele. Não precisa ligar para a companhia de energia elétrica da cidade para saber se ele mudou de casa. Excelente analogia. O STJ usou exatamente essa lógica de otimização. Hoje, o juiz tem sistemas como o Cisbajude e o Renajude na tela do computador. Se ele pesquisou nesses sistemas conveniados e tentou os endereços que já estavam no processo, o esgotamento razoável está cumprido. Até porque mandar centenas de ofícios em papel para empresas privadas ia travar a justiça inteira. E por falar em travar o sistema, a tese 6, nos temas 1422 e 1423, traz um alerta importante sobre recursos. Fiquem de olho nisso, pessoal. A Corte Especial afetou recursos para decidir se é admissível ou não interpor recurso especial diretamente contra a decisão monocrática de relator em segunda instância. Quando a gente diz que a Corte afetou o tema, significa que eles pausaram a questão para criar um precedente obrigatório e padronizar tudo, certo? Isso. A regra geral do esgotamento de instâncias exige que, se um desembargador decide sozinho, de forma monocrática, você precisa entrar com agravo interno primeiro, para forçar a turma toda a julgar. Só o acórdão colegiado abre a porta para o STJ. Mas, pelo visto, muito advogado estava tentando pular essa etapa. Muitos, tentando encurtar o caminho direto para Brasília. O STJ vai bater o martelo se existe alguma exceção tolerável para esse salto, ou se a barreira é absoluta. Até sair a decisão, a dica de prova é: a regra geral exige o agravo interno. Show! Vamos mudar de área agora, sair do civil e sentir o peso do direito penal e militar. A tese 7 trata de um tema super sensível, feminicídio militar versus competências. Um caso denso. A tese diz que o feminicídio de militar contra militar vai para o tribunal do júri. Já os crimes conexos, puramente militares, ficam na justiça militar, havendo a cisão do processo. Para quem está acompanhando, explica o contexto histórico dessa lei, porque teve a mudança recente, né? Teve sim. Lá em 2017. A Lei 13.491 ampliou muito o crime militar. Hoje, quase qualquer crime comum praticado por um militar da ativa contra outro militar da ativa é considerado crime militar. O problema é que o feminicídio é um crime doloso contra a vida. E a Constituição é claríssima. Crime doloso contra a vida, competência do tribunal do júri. Exato.
É um imperativo constitucional. O júri é o foro soberano. Mas vem cá, se a regra geral do processo penal é juntar tudo à conexão para facilitar o julgamento num juiz só, por que fragmentar? Imagina que, além do feminicídio, o agressor cometeu uma insubordinação grave no quartel. Por que não manda tudo para o júri de uma vez? Porque os bens jurídicos protegidos são completamente diferentes. A sociedade civil no júri avalia a vida, a violência de gênero. Já a justiça militar tutela bens castrenses, a hierarquia, a disciplina, o patrimônio das Forças Armadas. Ah, entendi. Submeter um crime de insubordinação puramente militar a um corpo de jurados civis esvaguearia a competência da justiça militar, que também está na Constituição. Perfeito. A cisão, separar os processos, foi o jeito que o STJ achou para não violar nenhuma das duas determinações constitucionais. Cada um julga o que é seu. Brilhante. Agora a tese 8 vai para o trânsito. Artigo 306 do Código de Trânsito, embriaguez ao volante. A tese é que a lavratura de auto de infração administrativa de trânsito não é condição de procedibilidade para ação penal. Traduzindo sem juridiquês, direito administrativo e direito penal correm em pistas separadas. Então, se o guarda rodoviário esqueceu de preencher a multa no papel na hora da blitz, o motorista bêbado não está livre do processo criminal. De jeito nenhum. O Ministério Público não precisa da multa administrativa para denunciar. Se tiver laudo médico, vídeo, testemunha comprovando a embriaguez, a ação penal segue firme e forte. Uma falha administrativa não dá anistia criminal para ninguém. E essa autonomia das punições aparece de novo na tese 9, que envolve o Decreto-Lei 201 de 67, a Lei de Crimes de Responsabilidade de Prefeitos. Essa é a pegadinha clássica de prova. A tese diz que a pena de inabilitação para o exercício de cargo público é autônoma em relação à pena privativa de liberdade. Elas têm prazos prescricionais distintos. Mastiga isso pra gente. Se um ex-prefeito cometeu um crime, mas o processo demorou tanto que a pena de prisão prescreveu, ele ainda pode ficar inabilitado para assumir cargos? Pode sim. A defesa geralmente tenta argumentar que se a cadeia prescreveu, a inabilitação deveria sumir junto, por arrastamento. Mas nessa lei específica não. Uma pena não puxa a prescrição da outra. O Estado perde o direito de prender, mas mantém o direito de afastar da política quem desviou a conduta. Sensacional. Eu adoro quando o sistema fecha a conta assim. E para a gente não deixar nada importante de fora do penal, temos duas pílulas rápidas nas teses 10 e 11. Isso. A tese 10 reforça que a polícia precisa de fundadas razões e suporte probatório antes de ingressar num domicílio. Só a atitude suspeita não basta para derrubar a porta de ninguém. Jurisprudência forte do STJ ultimamente. E a tese 11? A tese 11 é sobre execução penal. Diz que recusar um pedido de remissão de pena para evitar bis in idem não viola a dignidade humana. Na verdade, mantém a coerência do sistema prisional. Ou seja, o preso faz um curso, ganha os dias de desconto na pena e depois tenta usar o mesmo certificado para pedir mais desconto. Esse era o truque. O STJ disse não. O Estado não pode punir duas vezes, mas o indivíduo também não pode ser premiado duas vezes pelo mesmo esforço. Matematicamente não faz sentido. Justíssimo. Bom, entramos agora no nosso último bloco. Direito administrativo e saúde pública. A tese 12 fala sobre greves e multas. A tese diz: extinta a ação inibitória de greve sem resolução de mérito, pois a greve era legal, a multa cominatória por descumprimento de liminar subsiste. É o caso famosíssimo dos auditores do CARF, o conselho que julga questões tributárias da Receita. Cara, vamos dissecar essa falta de lógica aparente, porque quem está ouvindo deve estar confuso. O sindicato faz greve. O juiz dá uma liminar mandando manter um quórum mínimo de auditores trabalhando. E aí o sindicato daquele jeitinho. Manda só um conselheiro para fingir que está funcionando e descumpre a ordem na prática. O juiz, óbvio, aplica uma multa pesada. E aí, muito tempo depois, a justiça finalmente julga o mérito e decide: a greve sempre foi legal.
Se a greve era um direito garantido e o processo base caiu, por que a multa não cai junto? Porque a multa, as chamadas astrentes, não punem o sindicato por estar errado no mérito da greve. Elas punem a desobediência à ordem do juiz naquele exato momento. Ah, é como um jogo de futebol. Você pode até ter razão, o VAR pode até mostrar que a falta foi marcada errada, mas se você xingar o juiz e tomar cartão vermelho no meio da partida, a expulsão fica. Adorei! É a transgressão da ordem liminar, que é um fato gerador autônomo. Se todo mundo pudesse desobedecer uma liminar, apostando que ia ganhar o processo lá no final, a autoridade da justiça ia colapsar. Ninguém mais cumpriria a ordem de urgência no Brasil. Perfeito, faz total sentido. A lei garante o direito de recorrer, mas nunca o direito de sabotar a ordem por conta própria. E para encerrar, a tese 13, uma decisão histórica que cruza a saúde pública com o agronegócio. Cultivo de cânhamo industrial, o hemp. Isso. A tese firmada no IAC 16 foi de que a União e a Anvisa cumpriram integralmente suas obrigações regulatórias para importação de sementes, cultivo e comercialização de cânhamo industrial para fins medicinais e industriais. Tinha uma pressão colossal de setores da indústria e de pacientes, dizendo que a Anvisa estava sendo omissa em criar regras pro hemp, que é aquela planta com baixíssimo teor psicoativo. O THC estipulado abaixo de 0,3%, né? Exatamente. O STJ analisou e concluiu: não há omissão nenhuma, o ambiente regulatório atual é suficiente e o limite de 0,3% de THC é a linha de corte mundial. Essa métrica que separa o cânhamo industrial do uso adulto e recreativo. Isso. Plantas abaixo de 0,3 de THC e alto CBD são reguladas para a indústria e farmácia. O STJ validou que essa é a política pública atual do Brasil. Se o produtor rural quer cultivar de um jeito diferente, mais flexível ou massivo, ele tem que ir no Congresso Nacional mudar a lei. Não adianta pedir para o judiciário dar uma canetada liberando geral sob a desculpa de falta de regra. Exato. A regra existe, o limite é claro e a agência técnica fez o trabalho dela. Nossa, olha o tamanho dessa análise. Navegamos de IA escrevendo inquérito penal ao peso de desobedecer liminar, terminando com a regulação científica do cânhamo industrial. É um informativo 884, denso, muito rico. E fica evidente como essas áreas se entrelaçam, né? A decoreba vazia perde muito espaço. A compreensão da engrenagem, o porquê por trás de cada tese é o verdadeiro diferencial. Sem entender essa mecânica da jurisprudência, não tem memorização que salve o candidato numa prova discursiva ou oral. O examinador sempre busca o raciocínio. Sem dúvida. É por isso que eu faço de novo o convite com muita energia. Quem quer garantir esses pontos na prova, com resumos afiados, esquemas visuais e questões fresquinhas, clica no link do nosso Apoia-se, que está na descrição, e segue a gente no Instagram, @informativo-sem-juridiquês. É o melhor investimento no seu estudo. E como pensamento final para o pessoal que estuda e reflete com a gente, vimos hoje IA no processo penal, crimes cibernéticos no PJE, inovações no cânhamo. A provocação que fica é: o direito está finalmente conseguindo alcançar a velocidade de inovação da sociedade? Ou os juízes e estudantes de amanhã terão que criar regras totalmente novas para o mundo que a nossa legislação atual nem sequer consegue imaginar? Fica essa reflexão sobre o futuro das normas. Uma reflexão poderosíssima e necessária. Pessoal, continuem firmes nos estudos. Fico muito feliz com a companhia de vocês em mais esse nosso mergulho de hoje. A gente volta no próximo informativo, sempre desvendando o STJ com profundidade e, claro, sem juridiquês. Até lá! Meet the new iCIMS, the single talent acquisition platform that's fully future-ready. It works wherever and however you hire, with insights no one else offers. One solution that fits seamlessly into your existing tech stack, which is why IT and HR leaders trust it. With the best of enterprise-grade software and AI, iCIMS helps you identify and secure the right talent faster. iCIMS, powering exceptional hiring. Learn more at icims.com. Business owners, you know Sundays drive traffic and NFL Sunday Ticket makes them drive more.
Get every live out-of-market Sunday afternoon game at your venue, and right now, through June 30th, you can get 15% off and up to 6 free streaming devices exclusively through EverPass. One platform, every location, every Sunday. Limited time offer, subject to terms and conditions. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.